Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão vai pegar o Palmeiras na grande final da Copa Libertadores da América. Uma final histórica com sabor de revanche para o Flamengo. O Mengão, na última vez que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores, perdeu. E o Flamengo vai com sabor de revanche para essa partida. Vamos juntos aqui analisar os comentaristas do programa Jogo Aberto, falando sobre essa partida que vai acontecer no final do mês de novembro. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil trazendo as últimas informações do Flamengo que pega o Sport nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo e ativando o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E já coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, Jogo Aberto, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. A Leila Pereira saiu de Quito voando no seu avião e pensando, gente, tomamos 3-0, que lapada, e agora? E a mulher ressurge com poder, com 4-0 no Allianz Parque. Gente, não sei se vai ser campeã, se ela vai ganhar o título, porque tem o Flamengo. Mas ela está na decisão. Aliás, uma decisão que eu já acreditava nela há muito tempo. Marco Aurélio Cunha. Eu também acreditava. Eu acreditava na virada, sério. Acreditava. Marco Aurélio Cunha. Não saberemos o que vai acontecer no dia 29, mas agora é momento de comemorar muito. Não! Uma vitória dessa, de virada. Solta, doutor. Solta, pode soltar, doutor. Tira o Palmeiras. Com todo prazer. Sim, eu gosto de futebol, gente. Eu gosto de ver coisas bonitas no futebol. Foi uma grande vitória do Palmeiras. Por que nós vamos negar isso porque torce para outro clube? É uma gestão brilhante que nós devemos nos mirar nela e não ficar acumulando dívidas. Nós precisamos fazer algo melhor. Então eu tenho que dar os parabéns ao Palmeiras, parabéns à Leila, ao Abel. Todos nós somos incongruentes, temos diferenças. Mas não ganhou nada ainda, né? Boa, doutor. Pois é. Boa, doutor. Todos nós temos defeitos, temos problemas, o Abel tem os deles, mas é o melhor treinador. Está repetindo no Palmeiras o que o Tele fez no São Paulo. A diferença é que ele ganhou. A diferença é que tem um bicampeonato mundial. Mas são 5 anos de Tele, são 5 anos de Abel. E eu tenho que me reverenciar a essa estrutura e a qualidade que o Palmeiras tem hoje. Nada demais isso, é muito natural que a gente elogie quem está bem e faz um bom futebol. Parabéns ao Abel, parabéns ao Palmeiras. Já ganhou? Chico Garcia, agora a sua análise. Você que, de certa maneira, aqui no programa, foi um voto vencido, porque não desacreditou no trabalho do Abel e do Palmeiras. Não tem como, né, gente? Se tem um time que não dava para desacreditar, era esse do Palmeiras. Agora o doutor me lembrou, você falou de Tele, né? O Abel com mais umas 15 vitórias na Libertadores, ele alcança o Renato Gaúcho. E se o Felipe Luiz for campeão, ele vai ser campeão como jogador e técnico, algo que no Brasil só o Renato Gaúcho é. Então vai ser muito legal de observar de longe essa final Palmeiras e Flamengo. Ou ele pode ser igual o Renato Gaúcho, vice como foi diante da LDU pelo Fluminense, o Renato Gaúcho. Isso você não Mas lembra, ele também é campeão, E o Felipe Luiz vai ter essa oportunidade. E você falou pra sua esposa que você tava torcendo pro Palmeiras ontem? Eu vou te lascar também, só nós. O Cecílio. Não, o Cecílio, sim. A esposa do Cecílio tava torcendo. A gente não pode misturar coisas pessoais. Ô, Cecílio, que isso? Coisas pessoais, não. Vamos comer um barco, irmão. Não adianta querer. Porque ontem eu tenho certeza que você não falou pra ela que você tava torcendo pro Palmeiras. Não, ele torceu pra LDU, gente. Não, e fiz ela não ver o jogo. Dei meus pulos lá pra ela não assistir o jogo. Mas enfim, gente. O campeonato sabe. Eu também sei. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Abel Ferreira Você ontem... medicou sua esposa? Não. Dormiu cedo, né? Não. Essa hora a gente falou do FaceTime, né? Os caras ficam me ligando 10 da noite de vídeo, quando a gente não pode atender. Mas enfim. Por que você tava fazendo? Você não tava vendo o jogo? Tava vendo o jogo, claro. Na hora do jogo? Ginástica. Eu tava olhando pra TV. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Abel Ferreira, ontem, Renata, na minha opinião, ele alcançou o ápice dele nas principais valências que um técnico tem que ter. Porque o técnico, ele não é só montar o plano de jogo, e o Abel Ferreira é mestre nisso. Quando ele, por exemplo, surpreende todo mundo, né? Fazendo uma linha de 5, na verdade um 3-4-3 ali, né? 3 zagueiros, eu achei que o Fux ia ser volante. Quando eu vi, ele estava fazendo a cobertura do Alan, o Alan jogando pela ala direita, 4 homens de frente. Uma loucura o que ele fez para justamente causar essa blitz que ele causou. Mas o Abel não fez só isso. O Abel ontem, ele precisava de ajuda. Ele não bastava o plano de jogo, ele precisava convencer o contexto Palmeiras de que era possível.
Ele precisava trazer o estádio para ele. Ele precisava, inclusive, dar recado aos seus jogadores. E quando ele faz aquelas frases, teremos uma noite mágica e 90 minutos é muito tempo dentro do Allianz, ele manda um recado para os seus atletas. Os caras pensam o seguinte, caramba, o homem está acreditando na gente. E aí os caras correm dessa maneira. Não tinha ninguém no Allianz Parque ontem que não confiasse, mesmo na missão difícil ou quase impossível, segundo o doutor, de fazer os 4-0. Então o Abel Ferreira ontem ele foi mestre até nisso, porque ele influenciou o contexto do Palmeiras e ainda assim montou um plano perfeito. Foi um jogo perfeito do Palmeiras. Uma pergunta bem fácil agora pro Everton. Quem é que chega como favorito na final? Flamengo ou Palmeiras, hein, Avisa! Everton? Tira a máscara aí. Pode botar a máscara. Pode botar a máscara. O que acontece... Não, essa aqui... Não, mas eu continuo com a máscara. Ela tá aqui, continuo com mascarado. Ô, Renata, deixa eu dizer pra você aqui, presta atenção aqui no que o HG vai falar. Fica comigo aqui, não tem... Pô, que pena, tirou você do enquadramento. Eu queria só te dar um recado. Falar agora que o Abel é tudo isso é muito fácil, né? Duro é falar que o Abel é o maior que pisou em terras brasileiras quando o Palmeiras tá numa sequência ruim, perdendo, quando o torcedor tá questionando e tal, né? E pra mim, é o maior treinador que eu vi pisar em terras brasileiras. Respeito quem pensa o contrário, tá? Mas E outra coisa, o Abel tem uma situação que me agrada muito. Eu tenho dificuldade em conviver, conviver em geral com gente burocrática. Então, os burocratas, muita distância, por favor. Ele sabe muito, mas ele é um cara que trabalha muito com o aspecto humano. É um líder nato, líder de grupo. O Palmeiras é um clube, eu tô falando isso porque eu acho, não. Tá? É gente que trabalha e trabalhou no Palmeiras que me fala. O Palmeiras funciona com muita organização, mas é uma família. As pessoas se gostam, as pessoas se respeitam. Ninguém quer boicotar. E os que querem boicotar, eles saem do jogo. Então, isso é o Palmeiras. Por isso eu disse anteriormente que é uma referência. Eu falei ontem, eu não fujo da responsabilidade. Torcedor do Flamengo fica bravo comigo, embora muitos tenham carinho, né? Tem uma camisa, uma foto minha que vazou aí, que eu tô com a camisa do Flamengo quando era criança, mas tudo bem. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Sinceramente, eu não sou de muretar, mas nesse caso é 50-50. Eu vou ter que muretar. Porque não estão falando do Flamengo, que tem um elenco espetacular, do Palmeiras, que no confronto recentemente perdeu o jogo, mas eu vou muretar nessa. É 50-50 as possibilidades da final. Não, para aí. Não. 50-50, que papinho é esse? Ai, não vou me comprometer com as redes. Mas não dá pra dizer o favorito hoje. De verdade. Não dá? Um mês antes. Palmeiras. Um mês antes não Palmeiras. dá. Tem muita coisa pra acontecer, Palmeiras. gente. O futebol do Palmeiras não era o melhor do Brasil. Pegou o Flamengo, tomou taca no Maracanã. E aí? Vai, Então, deixou de jogar. O Flamengo não é só favorito contra o Palmeiras, como é muito favorito. isso? E a gente vai ver daqui um mês quem é quem. Mas agora é campo neutro, Ele não um jogo aguenta. só, outra história. Rona, fala alguma coisa boa hoje, que você tá muito jururu. E aí, mais uma decisão entre Flamengo e Palmeiras na Conmebol Libertadores. E aí, aliás, não é só uma decisão na Libertadores, mas ponto a ponto essa disputa também no Campeonato Brasileiro, em Jufo. É isso, bom dia, Bruno, todos os amigos do Sport Center. Os rubro-negros ontem ficaram no sofá assistindo quem vão encarar na decisão da Libertadores em Lima, se era o Palmeiras ou o LDU, e acabou que o time alviverde de São Paulo garantiu vaga e vai encarar o Flamengo. A mesma equipe que o Flamengo disputa a liderança do Campeonato Brasileiro, disputa o título do Brasileirão esse ano, ponto a ponto, aí em 2025. O Flamengo está um pontinho atrás do Palmeiras, perdeu a oportunidade na rodada passada de assumir a liderança quando o Palmeiras tropeçou no empate contra o Cruzeiro, mas o Flamengo acabou perdendo para o Fortaleza. Próximo compromisso do Flamengo agora é no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, contra o Sport Recife, último colocado, só 2 vitórias no campeonato, não vence desde setembro, quando venceu o Corinthians na Ilha do Retiro, mas Felipe Luiz e toda a comissão técnica, os jogadores mantêm os pés no chão e foco total para conseguir os 3 pontos dentro de casa. E para essa partida, o Felipe Luiz vai ter que avaliar como estão os jogadores depois de uma semana tensa de disputa por vaga na final da Libertadores, um jogo muito difícil na Argentina contra o Racing, muito desgastante, ainda mais que o Flamengo teve o Plata expulso no início do segundo tempo e teve que jogar quase
todo o restante de partida com um jogador a menos, o que desgasta ainda mais os atletas. É sabido então que o Filipe Luís para esse jogo contra o Sport vai com um time mais mesclado, digamos assim. Nas laterais devem o Emerson Royal e também o Ayrton Lucas, e a gente deve ter sim mudanças no meio de campo. De La Cruz, que não atua há algum tempo, pode ganhar minutagem, e no ataque ele ainda tem uma dúvida entre o Bruno Henrique e o Plata. Mas o Flamengo então se prepara para esse duelo contra o Sport, tenta avaliar qual é a condição física de cada jogador para saber quem vai estar 100% para o sábado, Bruno. Porque veio de uma batalha também épica lá na Argentina. Foi incrível como o Flamengo conseguiu também a sua classificação. Começando por esse jogo no Campeonato Brasileiro sábado contra o Sport, Filipe Luís vai avaliar, Filipe Luís é a comissão técnica dele, vai avaliar a condição física de todo o elenco. O Flamengo vem de uma sequência muito desgastante de jogos, vem de uma classificação bastante suada contra o Racing, um jogo muito difícil na Argentina, também vem de um jogo contra o Palmeiras no Maracanã, um clássico contra o Botafogo, uma viagem até o Ceará, onde o time acabou perdendo para o Fortaleza. Então vai ser feita uma avaliação física em todo o elenco para saber quem vai estar à disposição nesse duelo de amanhã contra o Sport. 2 jogadores que estavam suspensos na última rodada, o Carrascal e também o Pulgar, retornam à equipe, vão estar aí nesses jogadores em avaliação para ver se vão jogar amanhã, e o Filipe Luís vai poder quebrar essa cabeça. O que se sabe é que os 2 laterais, tanto o Emerson Royal quanto o Ayrton Lucas, devem sim entrar no time titular para dar uma rodagem e um descanso para o Varela e para o Alexandro, que consequentemente tem problemas físicos, né? São um problema físico que sempre agrava aí. O Alexandro não consegue ter uma sequência muito grande de jogos, e no meio de campo o De La Cruz também, que não vem atuando nas últimas partidas, deve ganhar minutos. Agora, outra preocupação muito grande para o Filipe Luís está no site espn.com.br, a apuração do nosso colega Pedro Ivo Almeida, é o atacante Pedro, que sofreu uma fratura no braço na partida contra o Racing Dida no Maracanã, nem atuou no jogo de volta, né? Vem sendo desfalque do Flamengo. Ele tá com uma proteção no braço, mas ela não vinha até acima do cotovelo, né? Não tinha imobilizado totalmente, mas agora, depois de novos exames, o Flamengo decidiu sim imobilizar todo o braço do Pedro, e ele deve ficar fora dos treinamentos e também em recuperação até um poucos dias antes da final em Lima contra o Palmeiras, o que preocupa ainda mais a comissão técnica, já que o Pedro, nesse período fora dos treinos, né, fora dos jogos, com a imobilização totalmente do braço, só vai poder fazer trabalhos na musculação e também trabalhos de perna, né, exercícios ali inferiores. Então o Pedro vai perder ritmo de jogo e também não vai trabalhar com bola até poucos dias antes da decisão de Lima. Um fato, uma notícia que deixa muito apreensivo tanto a comissão técnica do Filipe Luís quanto também a diretoria, todos dentro do Flamengo, Bruno. Obrigado, viu, Jufo? Já vou perguntar, continua com a gente, tá? Porque a gente vai ter um touch aqui, é importante que você participe aí do nosso touch de sexta, mas antes eu preciso perguntar para a Mari e para o Jailson essa notícia importante, dura. Então, se o Pedro ficar 20 dias com o braço imobilizado, ele vai ter praticamente uma semana, 10 dias para se recuperar a tempo da final. É um tempo bem ajustado, Jailson. O Pedro ficou muito incomodado, né, na hora lá da lesão. Realmente, na hora que bateu, a gente conseguiu ver, né? Tava lá na nossa frente, basicamente. Ele não conseguia mais proteger a bola. E, assim, é um cara que vai fazer muita falta por conta justamente do que a gente viu no jogo do Flamengo e Palmeiras mesmo. O Pedro não tem substituto com as características dele no elenco do Flamengo. Então, sem o Pedro, o Filipe Luís precisa ajustar e mudar ali, basicamente, né, a forma que o time atua e ataca os seus adversários. Então, a ver se o Pedro vai conseguir se recuperar a tempo o jogo ali, né, mais importante da temporada. Mas, certamente, se não tiver possibilidade, vai fazer muita falta, porque ninguém tem as características do Pedro. E lembrando que um dos escolhidos, o Plata, está suspenso. Exatamente. Então já é um outro desfalque também que ele tem. Sim, eu acho que vai depender muito de como esse preparo com que ele pode, né, fazer de musculação, enfim, partes inferiores, como que o Flamengo vai trabalhar tudo isso, e se nesse curto período que ele tiver à disposição para ir para o campo, se para o Filipe Luís compensa de fato, né, se já é o suficiente para ele retomar um ritmo, porque a gente está falando de uma final única, né? A gente não está falando de confronto, ida e volta, aí você consegue dar alguns minutos para ele.
Mas se realmente confirma que ele não está à disposição lá na frente, aí é uma perda e tanto. Já é uma história, ia ser contada nesses próximos dias, porque vai ficar essa questão, né? Esse drama, volta, não volta. De repente é o cara que volta e que decide um jogo e que se torna herói do título. Exatamente. De repente é um cara que não joga e aí o Bruno Henrique é o escolhido e volta. Se não é de saída, pode entrar alguns minutos ou pode, enfim... Muita coisa pode acontecer. E a gente estava falando, poxa, do Veiga, como ele é um cara decisivo pro Palmeiras e como a gente falou do Hulk pro Atlético. Sim. E pode ser se, de repente, a estrela do Bruno Henrique brilhando de novo. Redenção do Bruno Henrique. Redenção por quê? Porque tecnicamente não vive um bom momento. E teve até essa questão do camisa 9 e tal. Isso também. Ele não querer jogar ali, né, centralizado. Só que tecnicamente o Bruno Henrique não vem num bom momento, até contra o Fortaleza mesmo. O Bruno Henrique mal conseguia dominar a bola e dar prosseguimento ali às jogadas. Sem o Plata, eu acho que sobra para ele. Pro Bruno Henrique. Pro Bruno, porque o Plata vai estar suspenso, o Pedro aí com essa situação. E por exemplo, o Juninho, que era o outro cara que poderia fazer a função, não entra em campo há bastante tempo. Então, a não ser que o Felipe Luiz pense, por exemplo, num Carrascal e Samuelino fazendo ali, né, uma função por dentro, eu acho que vai acabar sobrando pro Bruno Henrique mesmo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão, então, falando aí de Palmeiras e Flamengo, vai ser uma final histórica, vai parar o futebol para poder assistir, acompanhar essa partida. Já tivemos, né, essa partida entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, na última vez que se encontrou com o Palmeiras, venceu por 3-2. E agora é uma final decisiva, vale o tetracampeonato da Libertadores da América. Quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América? Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.